Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos então, irmãos, nessa manhã iniciar o nosso segundo estudo do livro. Como o reverendo Wallace falou, não estamos ganhando nada fazendo propaganda do livro. Então você pode encontrar nas livrarias online o livro Deuses Falsos, do Tim Keller. E hoje nós vamos para o segundo capítulo. Não sei se essa aqui é a melhor posição para os irmãos verem, mas eu acho que os irmãos estão enxergando com perfeição. A gente viu ontem de forma inicial a respeito do que é a idolatria. Um conceito muito mais amplo do que normalmente a gente costuma pensar. Normalmente, quando a gente fala sobre idolatria, nós temos a primeira impressão a respeito da comunidade católica, apostólica, romana, com as suas imagens, e a gente fica muito ligado a essa figura a respeito da idolatria. Mas, como a gente já viu ontem, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor em nosso coração. O mandamento, ele vai ser muito claro quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E o pastor ontem nos lembrou dos dois locais em que esse texto está descrito. Os irmãos lembram onde é que está? Quais são os dois textos dos 10 mandamentos completos? Isso, as duas irmãs decoradas. Oi? A próxima vez eu apago ali no slide. Mas aí, os irmãos lembraram bem Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5. Então a gente observa, na verdade, que a idolatria foi um problema muito grande para o povo de Deus ao longo de toda a história. Não é à toa que Deus ele encabeçou os mandamentos exatamente com essa prescrição sobre não ter outros deuses diante dele. Deus ele inicia os mandamentos exatamente fazendo com que as pessoas lembrem que ele é o único e verdadeiro Deus, e ele é o único que deve receber a nossa adoração, porque, de fato, irmãos, às vezes a gente concentra a nossa adoração em outras coisas. Como a gente viu ontem, como a gente vai ver, às vezes nós concentramos a nossa adoração em pessoas, às vezes nós concentramos a nossa adoração em coisas, às vezes nós concentramos a nossa adoração no nosso trabalho. Ele está acima de todas as coisas. Nós empenhamos todo o nosso gás, todo o nosso ímpeto, toda a nossa força nele, mas aí às vezes a gente convida o irmão para se esforçar um pouco mais na igreja, e a gente percebe que há uma dificuldade ali do irmão em servir, mas não há dificuldade nenhuma em abrir mão do dia do Senhor, por exemplo, para trabalhar das 6 horas até as 10 horas da noite, porque, mas ali é o meu ganha-pão. Essa normalmente é a justificativa. Quando a gente diz que o emprego é o meu ganha-pão, a gente está tirando a honra do Senhor que nos concedeu a habilidade e nos concedeu o emprego. Então perceba como a adoração, como a idolatria pode estar muito mais enraizada do que nós imaginamos. E nesse caso hoje, o segundo capítulo, ele vai falar sobre o amor romântico. E nesse caso o capítulo nos diz que o amor não é tudo de que você e eu precisamos. Isso é muito bem lembrado ainda nos nossos dias, através das canções. Eu sei que hoje a gente vive uma época em que o amor romântico nas canções aparentemente parece ter desaparecido, ou ter ficado menos evidente, né? A gente observa hoje um apelo muito mais de cunho sexual, de cunho apelativo, do que de fato de algo romântico. Mas nós temos a descrição de uma canção aqui que pode nos ajudar a entender isso. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. O que a pessoa está dizendo? Que quem a faz viver é o amor a outra pessoa, ou o amor recebido da outra pessoa.
Isso vai acalentar o meu coração, isso vai me trazer paz, acalmar a minha alma, vai me fazer me levantar todas as manhãs. E há sempre um cunho muito apelativo para as canções ainda em nossos dias. Isso faz com que aos poucos, às vezes a gente não tem essa noção de quanto uma canção cantada inúmeras vezes faz com que as verdades escondidas naquela canção penetrem fundo ao nosso coração. E às vezes a gente não tem essa dimensão do quanto isso produz um efeito, seja positivo ou seja negativo. Às vezes a gente pensa, né? É uma música, não tem problema, eu estou me divertindo aqui ouvindo a música. Tudo bem, mas é inegável que aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo dito, começa a ser repetido no nosso subconsciente, de modo que a gente passa então a acreditar daquela maneira. E aí, de fato, ouvimos uma canção como essa e atribuímos então a outra pessoa um valor que não é que a pessoa não mereça ser amada ou que você não mereça receber o amor da outra pessoa, mas ela passa a ocupar o lugar de Deus na sua e na minha vida. E qual é o resultado disso, pastor? O resultado é que você passa a ser alguém... Travou? Você passa a ser alguém que é escravo do amor. Você passa a depender exclusivamente daquilo. De modo que, quando você perde a figura da pessoa amada, o seu mundo se torna um caos. Porque o seu Deus, ele foi destruído, ou ele destruiu você. E aí você está preso. E como a gente falou e tem falado, a idolatria, ela tem vários outros exemplos. O trabalho pode ser o meu ídolo. Os filhos podem ser os nossos ídolos. A nossa vida acadêmica. Coisas que são boas. Ter família é o plano do Senhor. Trabalhar foi aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ter filhos é uma ordenança dele para nós também. Então são coisas que o Senhor mesmo instituiu para cada um de nós, mas que nós corremos o risco de ultrapassar todos os limites, ultrapassar todas as expectativas e então tornar essa pessoa um ídolo no nosso coração. A gente tem um exemplo que a gente vai ver nesse estudo, que é o exemplo de Jacó e de Lia. Nós tínhamos um diácono que hoje foi promovido até a presença do Senhor, e normalmente quando ele falava de Jacó e Lia, ele costumava dizer que Jacó era o único personagem bíblico analfabeto. Meus irmãos, não sei quantos conhecem essa expressão, né? Nós temos hoje um irmão na igreja que de vez em quando faz esses trocadilhos, né? Ele era analfabeto porque ele amava Jacó e não Lia. Amava Raquel e não Lia. Então... mas a gente vai observar ali um exemplo claro desse tipo de idolatria ao amor. No livro, o Tim Keller, ele coloca o exemplo de uma irmã da igreja que era conhecida por sua beleza na igreja. Ela tinha uma beleza fora do comum, e algo que aparentemente parecia ser algo bom, aquilo se tornou um problema para a vida da irmã. E aí no livro ele faz um relato sobre como ele, o seu trabalho de aconselhamento com essa irmã, viu o que estava acontecendo no coração dela. E aí ele diz assim, logo no começo do capítulo 2: nos primeiros dias de meu ministério, conheci uma mulher chamada Célia, que tinha a infelicidade de nascer bela. Já na infância, ela percebia o poder que era capaz de exercer com a sua atratividade física. A princípio,
usava a beleza para manipular pessoas, mas no fim as pessoas a usaram para manipulá-la. Passou a sentir impotente e invisível, a menos que algum homem estivesse apaixonado por ela. Não suportava ficar só, em consequência disso, dispunha-se a permanecer em relacionamentos com homens abusivos. Porque ela entrou nesse nível de situação com os seus relacionamentos. Ela inicialmente usou da beleza para atrair aqueles que ela queria. Por outro lado, isso passou a se tornar um vício no seu coração, de modo que ela já não conseguia mais ficar sozinha. Ou seja, ela fazia de tudo para estar com alguém. E a partir desse momento, ela se colocou em situações exatamente de escravidão, em relacionamentos abusivos, por causa dessa por causa desse ídolo que ela ergueu, o ídolo da própria beleza, o ídolo de ter alguém, a necessidade de ter alguém ao seu lado. E aí daqui a pouco a gente vai voltar a tratar um pouco mais sobre ela, mas antes eu convido você a abrir esse texto de Gênesis capítulo 29, a gente vai ler um pouco mais sobre ele, mas agora a gente vai ler apenas os versos 31 até 35 inicialmente. Gênesis capítulo 29. Versos 31 a 35. Diz assim o texto. Obrigado. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, filha fecunda, ao passo que Raquel era estéril, concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Perceba o que, a que ponto Lia está se colocando na escravidão, o desejo de ter o amor do seu marido. 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. A gente não vai ler o 35 agora, não. Vamos deixar para um pouco mais à frente. Mas observe, a gente vai ver um pouco mais no relato da história de Lia, que ela, nessa prisão em que ela se encontrava, pelo desejo de ter o amor de seu marido, ela achava que, tendo muitos filhos, tendo em vista que naquela época ter muitos filhos era algo muito bem visto aos olhos da sociedade, ela então achava que atrairia o amor do seu marido pelos filhos. Então, olha, eu tenho mais um filho, o Senhor ouviu minha aflição, então certamente agora o meu marido vai me amar ainda mais e vai estar mais próximo a mim. Algo que não aconteceu ao longo da história. E então a gente daqui a pouco vai voltar a esse texto e entender um pouco mais o desfecho, embora talvez você saiba o final do relato. Ontem nós vimos a respeito da promessa do Messias. Pode passar dele. A promessa do Messias. Deus fez uma promessa a Abraão: de ti serão benditas todas as nações da terra, a partir da tua descendência todas as nações serão abençoadas. A ideia justamente ali era que havia uma promessa de redenção para o povo a partir da figura do Abraão. A família dele traria essa semente, traria então redenção à humanidade. O relato continua da história e nós vemos que Abraão gera Isaac, depois
E a esposa de Isaac engravida, gera gêmeos, e Deus fala que o mais velho vai servir ao mais moço. Algo que também era bastante incomum e que poderia exatamente trazer problemas para aquela família. O mais velho era justamente o primogênito, que então recebia a bênção dos pais e que liderava os demais. Então, quando os filhos nascem, Deus diz: não, nós teremos uma inversão aqui. O mais velho vai servir ao mais moço. Então, a gente não vai se deter muito nessas partes, mas o que acontece é que aquela situação não terminou muito bem. Depois que Jacó então toma a primogenitura lá de forma não muito honesta, ele então foge. Passa aí, Ade, por favor. Ele foge. E aí, quando ele foge, ele é acolhido pelo tio Labão, que contrata como pastor. E então ele passa a trabalhar como pastor. O relato lá de Gênesis 29, um pouquinho antes do que a gente leu. Mas Labão viu ali uma oportunidade. Disse: rapaz, ele é um cara que administra bem as coisas. Então eu vou tentar fazer um negócio com ele aí. Ele está pastoreando, está tendo um bom desempenho, mas ele tem mais capacidade do que aquilo. E então, Labão vai conversar com ele: olha, você vai trabalhar para mim de graça? Eu sei que a gente é parente, então, qual é o salário? O que é que você quer? E a resposta dele foi bastante inusitada: eu quero Raquel. O texto vai ser muito claro em descrever os traços dela, que ela era uma pessoa extremamente bonita, ao passo que Lia tinha um problema nos olhos ali. Alguns vão dizer que nos nossos dias que talvez ela tivesse a instalação talvez um pouco trocada, ou talvez ela tivesse um problema ali, ela fosse um pouco vesga, ou que talvez ela não tivesse um semblante muito bonito, talvez ela tivesse algum outro problema. Mas o fato é que a Escritura é muito clara em dizer que uma era muito bonita, de modo que quando Jacó viu, ele se encantou de forma absurda, ao ponto que ele disse: olha, não, eu não preciso de salário não, eu quero me casar com ela, eu quero ela para mim. Ela se tornou tão valiosa para ele, que aí Labão então aproveitou. Disse: olha, então você vai trabalhar 7 anos aí, eu trabalho 7 anos por amor a essa mulher, eu pego todos os meus salários mensais e você pode ficar com ele 7 anos seguidos. Imagine então, hoje você, por amor à sua esposa, vai assim dizer para o seu sogro: meu sogro, eu vou passar 7 anos trabalhando de graça para eu poder ficar com a sua filha. Então pegue seu salário aí, multiplique por 12, multiplique por 7, e você vai ter então uma noção do quanto ela era valiosa para ele. Por quê? Porque ele foi atraído por aquilo que ele viu, porque ele transformou aquilo num ídolo para ele. A figura da outra pessoa se transformou nessa expectativa, porque a história dele anterior não tinha tido um final muito feliz. Ele precisou fugir por causa dos conflitos que ele teve. Talvez então, ressentido por não ter se sentido amado como esperava pelos seus pais, ele então agora projeta na figura da mulher a figura da esperança. Como quem diz: se eu tiver o amor dessa mulher, se eu casar com ela, todos os meus problemas estarão resolvidos. Isso parece algo que aconteceu há muito tempo, mas é algo que ainda acontece nos nossos dias. A gente costuma dizer que quando nós nos casamos, nós levamos a nossa bagagem ao nosso casamento. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que as orientações que recebemos.
Às vezes em que nós tropeçamos e aprendemos com aquilo, aquilo faz parte da nossa bagagem, então a gente traz isso para o nosso casamento. O problema então está quando a gente passa a buscar na outra pessoa a redenção dos nossos problemas. Eu não tive o amor da minha mãe que eu esperava. Então eu preciso buscar em outra mulher o amor que eu não recebi dela, o afeto que eu não recebi dessa outra pessoa. O meu pai era alguém que era muito duro comigo, ou que me maltratava, ou que me desprezava, que não me amava como eu gostaria de ser amada. Então, eu preciso de alguém que me ame para que essa lacuna seja preenchida, para que esse vazio ele seja preenchido, para que eu não sinta mais essa necessidade. Às vezes isso ainda vai um pouco mais além. Minha mãe, ela foi alguém sozinha, e eu vi o quanto ela sofreu por ser só, criando a gente como filho. Então eu não quero ser uma pessoa só. Eu não quero passar o resto da minha vida sozinho, sozinha. Então eu sei que isso não é saudável. Então, por ter problemas não resolvidos, não tratados e não curados, o resultado é que a gente vai tomar a mesma atitude de Jacó. E posteriormente a mesma atitude de Lia. Por quê? Porque a gente está projetando na outra pessoa expectativas que nós tínhamos, que foram frustradas e que não foram devidamente tratadas e curadas. Nós temos um exemplo aqui muito claro na vida do Jacó. Mas então, a história vai caminhar mais um pouco. Os 7 anos se passam e agora chegou o tão sonhado dia de Jacó receber o seu amor apocalíptico por Raquel. Acabou o tempo, e então nós temos a trapaça chegando. Os 7 anos passam, ele vai até Labão, aquele vazio não havia sido preenchido, ele permanecia vulnerável à idolatria desse amor romântico, então ele vai cobrar. Olha, acabou-se o tempo aí, chegou a hora da alegria. As descrições que o texto faz em hebraico, no original, são impróprias por causa dos menores que nós temos aqui hoje de serem citadas. Mas a ideia de Jacó é que ele chega para Labão e diz: olha, eu estou ansioso pela noite de núpcias. Ele diz isso para o próprio pai. Aí ele disse: está certo, tudo bem, chegou o tempo de cantar chegou, né? Só que tem um problema aí, esse Jacó. Eu tinha esquecido de te dizer que ela não é a mais velha. Eu preciso que a mais velha case primeiro, para que a mais nova, então, ela seja dada. Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, porque pois me enganaste. Então nós temos a figura aqui do Pica-Pau, para quem já assistiu a esse episódio, ele dizendo lá: foi papiado. Ele foi enganado, porque estava cego pela idolatria. E aí a gente retoma isso para os nossos dias e pensa: quantas vezes nós mesmos não já fomos enganados, não pela outra pessoa. A outra pessoa só foi uma consequência do meu coração que me enganou em primeiro lugar, porque o texto sagrado vai nos dizer que o coração é desesperadamente corrupto. Os nossos dias vão dizer ainda: ouça o seu coração. Ouça a voz da sua consciência. Ouça o seu eu interior. O que é que ele está mandando você fazer para que você seja feliz? Então, para de se sentir culpado. Ouve o que o teu coração está dizendo. É ele que você quer. Qual o problema que ele é casado? Não tem problema. É isso que os nossos dias vão dizer. Ela é casada? Tá bom, mas se não é casada, ela pode se separar para ficar com você. É isso que o mundo continua pregando e vai continuar pregando. Não, você só será feliz
quando você tiver o amor da outra pessoa. Hoje daqui a pouco a gente vai falar disso, mas talvez hoje a era já seja um pouco diferente, né? Hoje você só será feliz quando você estiver feliz em si mesmo. Primeiro realize todos os seus sonhos para que então você seja feliz com a outra pessoa. Isso continua fazendo parte do nosso coração desesperadamente corrupto à procura de um Deus para ser erguido. Porque Deus é tão objetivo e tão explícito em dizer: não terás outros deuses diante de mim. Isso está diretamente ligado ao Éden, irmãos. Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com quem? Com Deus. É isso que a gente chama dos mandatos criacionais. As ordens dadas por Deus na criação. O que é que Deus fazia todos os dias no jardim? Ele vinha até a presença de Adão para se relacionar com Adão. Então, nós temos ali as 3 ordens da criação: o mandato criacional, o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. No mandato espiritual nós temos o nosso relacionamento com Deus, Deus vindo até o homem relacionar-se com ele, Deus criando o homem para esse relacionamento com ele. Perceba que no relato da criação do homem nós temos a descrição da trindade envolvida na criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo aqui, nós estamos reunidos nesse conselho para criar o homem. E ao criarmos ele, nós faremos ele a nossa imagem, a nossa semelhança, para que assim como nós nos relacionamos enquanto Deus, ele também se relacione conosco. Mas então Deus também cria a mulher. E ele diz: olha, ela é osso dos teus ossos, carne da tua carne, crescei, multiplicai, enchei a terra. Ali nós temos então o mandato social. A ordem de Deus para que nós formemos famílias em uma sociedade. Posteriormente ele diz ao homem para que trabalhe essa terra, e ali nós temos o mandato cultural. Mas onde eu quero chegar? A ideia é que todos nós, todos os seres humanos, eles foram criados com esse desejo intrínseco de adorar a Deus. Porém, no pecado, esse desejo ele foi corrompido. E qual é o resultado dessa corrupção? Que ao invés de nós colocarmos em Deus a figura da nossa adoração, nós passamos a colocar essa figura da adoração em nós mesmos. Quando Adão peca, o que é que ele faz? Ele era o responsável. Deus dá uma ordem para Adão: é você que vai ficar responsável aqui pelo jardim, por cuidar das coisas. E então, quando ele peca, o que é que ele diz? A culpa não foi minha, não. Foi a mulher aí que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Ela me deu, eu achava que estava tranquilo, e quando vê, a culpa foi dela, e ela me corrompeu. Aí vai para a mulher, e a mulher diz: não, a serpente aí. Eu estava quieta no meu canto lá, a serpente veio, me ofereceu. Quando eu botei os olhos, eu vi que a fruta era boa, desejável. Eu disse: rapaz, eu preciso dessa fruta. O que a serpente disse para eles? Olha, vocês vão ser iguais a Deus. Então eles pararam de adorar ao Senhor e passaram a adorar a si mesmos. O que Jacó estava fazendo, projetando em Raquel, não era o amor a ela, mas era o amor a si mesmo. Por quê? Porque ele achava que, erguendo ela como um ídolo, esse ídolo ia preencher todos os vazios existenciais que ele possuía. Porém, o que aconteceu é que ele foi trapaceado. Ele então foi enganado. Passa um pouquinho ali. O que é que essa
desilusão provoca em nós uma devastação total em nosso coração. Como Jacó pôde ser tão crédulo? Como ele pôde achar que trabalhando incansavelmente ali, durante todo aquele tempo, tudo ele seria tão fácil como ele gostaria que fosse? Porque o autor ele vai ser muito assertivo nessa descrição que ele faz. O comportamento de Jacó era um comportamento que nós podemos ver hoje nos viciados. Não sei se você conheceu alguém viciado em drogas, em crack. Alguém que está disposto a pegar tudo que tem dentro da sua casa, a vender, bater nos seus pais, roubar as coisas dos outros, para que ele tenha aquele momento ali de satisfação, aquele momento então que preencha aquele vazio. A idolatria, ela faz exatamente isso com a gente. A gente então passa a projetar naquilo as nossas esperanças. Não, eu fui pobre a minha vida inteira, a minha infância inteira, não tinha... Passava vontade, que sempre que eu entrava numa loja, minha mãe sempre dizia, na volta a gente compra, e essa volta nunca chegava. E o resultado é que agora eu vou trabalhar incansavelmente para obter tudo o que eu quero. Então eu vou correr atrás do melhor emprego, vou correr atrás do melhor salário, vou correr atrás de tudo o que for preciso para preencher esse vazio deixado por esse trauma na infância. É o comportamento de um viciado. Exatamente. Ele é muito assertivo em dizer exatamente isso. E essa figura, quando eu vi essa figura, eu disse, como essa figura ilustra bem um ligado ao outro, exatamente pela expectativa, pela projeção que foi feita de forma equivocada. A mulher que é citada por ele inicialmente, ela no seu relato, na sua conversa com ele, ela diz exatamente isso: os homens eram o meu álcool. Somente se estivesse nos braços de um deles, eu conseguiria encarar a vida e me sentir bem. Um exemplo claro da canção que nós introduzimos. Isso me acalma, isso acolhe a minha alma, isso me ajuda a viver. Projetar nessa figura da idolatria, nesse ídolo que foi criado, uma expectativa, um desejo de redenção, um desejo de completude que nunca, nem ninguém, nada dessa terra poderá preencher esse vazio. Nossos temores e esterilidade interiores fazem do amor exatamente um narcótico, um modo de nos automedicarmos. E viciados sempre fazem escolhas tolas e destrutivas. O que o viciado em drogas ele vai fazer? Ele experimentou. Os estudos químicos vão dizer que o poder de destruição do crack transforma a pessoa dependente em apenas o uso de apenas uma única pedra, ou de algumas poucas pedras. E após aquilo, ele vai estar disposto exatamente a fazer tudo o que for para alcançar aquele objetivo. Escolhas tolas, escolhas destrutivas. Quando nós trazemos isso para o relacionamento amoroso, o resultado é que nós teremos uma desilusão cósmica. Nós teremos uma frustração. Nós teremos uma verdadeira ilusão. Por quê? Porque as pessoas, esse amor romântico, esse desejo por ter alguém, nunca será suficiente para preencher o lugar que é de Deus. Nunca será suficiente.
talvez a gente pense que essa é um risco que apenas os adolescentes ou os mais jovens correm, né? Os adolescentes os jovens precisam de ter um amor muito rápido e procuram alguém extremamente rápido e às vezes não avaliam bem a pessoa ou não avaliam bem o seu próprio coração e entram num relacionamento problemático. Mas isso acontece com o adolescente, acontece com o jovem, acontece com o adulto, porque o problema dos três é o mesmo, que é o problema da idolatria, a busca de uma pessoa para preencher o lugar que é de Deus. Mas aí então a gente olha para essa história e pode pensar, né? Onde estão os nossos heróis espirituais nessa história? Quem eu devo imitar nessa história? Qual é a moral dessa história de Jacó, Raquel e Lia, né? A Bíblia, ela não nos oferece um Deus no topo de uma escada moral dizendo: se você se esforçar muito para reunir toda a sua força e viver corretamente, pode ser que você consiga. A Bíblia repetidas vezes nos mostra pessoas fracas que não merecem a graça de Deus, não lhe dão valor mesmo depois de recebê-las. Nós temos uma demonstração clara disso. Jacó, ele saiu de onde estava, encontrou um lugar estável para ficar, pessoas que aparentemente estavam o tratando bem, mas um problema que ele tinha em outro local, ele vai continuar tendo para onde ele for, porque o problema não é apenas o local, o problema é o seu próprio coração. Eu queria aproveitar essa deixa justamente para aplicar ao fato de que às vezes a gente muda de igreja, pensando que o problema é a igreja, quando na verdade o problema é o nosso coração. Porque se eu tenho dificuldade de relacionamento em um local, quando eu for para outro, muito provavelmente o problema não estava no local, o problema estava em mim. E então eu só vou transferir o problema de CEP. Vou trocar o CEP apenas do problema, vou mudar apenas de localidade. É exatamente o que aconteceu. E aí a gente olha para essa história e precisa observar exatamente essa lição da graça de Deus sendo derramada, do favor do Senhor sendo concedido e aquelas pessoas não reconhecendo isso. Porque não importa, o autor vai dizer, né, que não importa em que depositemos a nossa esperança pela manhã, é sempre Lia e nunca Raquel. Porque nessa festa após os 7 anos, quando então ele foi tapeado, o que acontece no relato da história? A festa começou a acontecer, ele parece que bebeu um pouco mais do que deveria, foi levado para o quarto lá, Labão, de forma astuta, deixou tudo bastante escuro, e ao invés de levar Raquel para a noite de núpcias, levou Lia. É isso que o autor quer dizer aqui. Pela manhã é sempre Lia e nunca Raquel. Porque ao final de uma busca incansável por alguém para tomar esse lugar em nosso coração, para fazer com que nós achemos que estamos completos. Ao final desse processo, quando finalmente você achar que encontrou essa pessoa e começar a projetar nela todas as expectativas, ao final do dia, na manhã seguinte, depois de você desfrutar desse seu prazer momentâneo, você vai perceber que não é Lia, não é Raquel que está lá, mas é Lia. Você vai perceber que aquilo não saciou o desejo do seu coração. Você vai perceber que algo ainda continuará faltando. Ou seja, a desilusão continuará, revelando exatamente a ceia de fogo, as idolatrias masculina e feminina. O que é que Jacó queria? Jacó estava correndo atrás de um amor apocalíptico ali. Lia era um pouco mais conservadora, né? Ela estava não tão preocupada com acesso ao corpo do seu marido, porque ela tinha. Então, a busca dela era exatamente pelo amor e a atenção que ela não recebia deles. Então, ela tem filhos, um atrás do outro, e como a gente leu ali no texto de Gênesis, ela vai dizendo: eu tive o primeiro filho, agora ele vai me amar. Eu tive o segundo, agora ele vai olhar para mim.
Não, eu tinha um terceiro, então agora não é possível que depois de 3 filhos, esse homem não passe a me dar o valor que eu mereço, né? O que acontece? Ambos eles se frustram. Ao buscar dar legitimidade à vida, casando-se com uma mulher fisicamente bela, que era o caso de Jacó, ele entrega então seu coração a uma mulher para cuja imaturidade e deficiências estava cego. O falso deus de Lia não era o sexo, ela tinha acesso ao corpo do marido, é evidente, mas não tinha acesso ao seu amor e ao seu compromisso. Qual é o resultado disso? Mais uma desilusão, mais uma frustração, mais uma expectativa não atendida, não correspondida. E qual é o final desse trecho? A gente pode pensar, rapaz, como é que termina essa história? Um estava incansavelmente à busca da mulher ideal, perfeita aos seus olhos. A outra não estava procurando perfeição, estava procurando o amor de um homem apenas, talvez pelo fato de não ter recebido o amor devido de seus pais. Mas essa história, ela nos mostra ao menos que um dos personagens ali teve um certo progresso espiritual, que é justamente a figura de Lia. E aí eu peço que você volte lá para o texto de Gênesis, capítulo 29. O último verso agora, o verso de número 35, Gênesis 29, 35. Parece que alguém conseguiu aprender algo diante de todo aquele acontecimento. O texto diz assim: de novo concebeu a luz, de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez eu louvarei a quem? O Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar a luz. Depois daquela busca incansável pelo amor e o reconhecimento do marido, tendo filhos de modo desenfreado, achando que em algum momento os olhos dele voltariam-se para ela, ela entende: a minha felicidade real não está no amor do meu marido, mas está no amor do Senhor. E esse é um texto, irmãos, fantástico. Exatamente porque ela não recebia o amor do seu marido. E o texto vai nos dizendo como isso era tão importante para ela. O próprio registro aqui do Gênesis vai dizer que ela era desprezada no verso 31. Ela acha então que ter um filho iria preencher esse vazio existencial que ela possuía. E então ela compreendeu que não era do amor do homem que ela precisava, mas era do amor de Deus. Exatamente porque o amor dele lança fora todo medo. O amor do Senhor é que então nos preenche verdadeiramente. É interessante porque quando a gente fala desse tema em relação ao amor e a busca por ter uma outra pessoa, e o que a Escritura vai nos dizer? Que existe um noivo verdadeiro. E esse noivo é o Senhor Jesus, o noivo da sua igreja. Não deveríamos olhar, passa aí, por favor. Não deveríamos olhar apenas para o que Deus fez na vida de Lia. Nós temos também que olhar para o que Deus fez por ela. Aí a gente até pode pensar, né? Será que Deus gosta de tomar partido dos desfavorecidos? Porque a figura dela era a figura de alguém desprezada, né? Mas a resposta é que não. Esse presente maravilhoso que foi concedido a Lia significou bem mais que isso. O texto diz que, ao ver que ela não era amada, o Senhor a amou. Verdadeiro. Ele é o marido daquelas que não têm marido.
o Pai daqueles que não possuem Pai. Esse é o Deus que salva inteiramente pela graça. E isso é tão importante, irmãos, porque a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento que é o amor do Senhor que nos preenche, quando nós temos essa compreensão plenamente estabelecida na nossa mente, isso faz exatamente com que a gente pare de andar em buscas incansáveis por coisas e pessoas. Porque a gente para de projetar nessa figura, nesse falso ídolo, a esperança que tanto precisávamos. Principalmente porque o Senhor, então, Ele nos amou. E Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele receba a vida eterna, tenha a vida eterna. Quando a gente parar de buscar tudo isso de forma incansável, como o mundo tem nos oferecido, você só será feliz, o mundo tem dito, quando você alcançar o seu emprego ideal. Sabe o que as estatísticas mostram? Exatamente o contrário. Quanto mais se busca, quanto mais se projeta naquela figura a esperança para todos os nossos problemas, eu só vou ser plenamente feliz quando eu comprar a minha casa. E aí você compra a sua casa e diz, rapaz, eu preciso de outra. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Aí quando você casa, você diz, rapaz, eu achava que ia ser diferente. Ah não, é porque está me faltando um filho. Então eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Ou quando eu tiver um pet agora, né? Só vou ser feliz quando eu tiver o meu pet dos sonhos. O que a gente está fazendo? Colocando coisas para preencher o lugar de Deus. É do amor dele que nós precisamos. Amor esse que já foi concedido. Amor esse que já foi demonstrado na cruz do Calvário. Amor esse que já foi nos mostrado e nos revelado, no qual justamente fez com que os nossos olhos fossem abertos para entender essa dimensão, irmãos, dessa necessidade, desse vazio que nada nesse mundo irá preencher. Mas o amor de Deus, ele é suficiente. Ele é suficiente porque ele é a figura do Pai que nós precisamos. Talvez esse seja o problema de alguém que teve a figura do Pai distorcida, que teve problemas nessa figura do Pai. Eu queria ser amado pelo meu Pai, eu queria ter recebido mais a atenção dele. Meu irmão, hoje você tem a atenção dos céus para você. São os olhos de Deus que estão sobre a tua vida. Eu não recebi o amor que eu gostaria tanto de receber. Deus, ele enviou o seu Filho, e como nos foi lembrado ontem, o seu primogênito, ele entregou para que o sangue dele fosse derramado em nosso favor. Você quer amor maior do que esse? Alguém que entregou a vida por mim e por você. Alguém que derramou o seu próprio sangue para nos livrar da condenação eterna. Em última instância, essa história que nós temos ali de Jacó, Raquel, Lia sendo desprezada, nós apontamos essa figura, e o autor do livro, ele de forma bastante assertiva faz isso. Ele aponta exatamente essa figura de Lia como alguém desprezada para a figura do próprio Senhor Jesus. Porque ele era o homem que ninguém queria. Embora houvesse toda aquela expectativa para a figura do Messias prometido, que restauraria a paz de Israel, que restauraria o governo de Israel,
Quando Cristo vem, então, em que as pessoas começam a perceber que não era bem como elas gostariam que fosse, ele então passou a tornar-se o homem que ninguém queria. Nasceu numa manjedoura, completamente desprezado. O texto de Isaías, inclusive, vai nos dizer que ele não tinha beleza ou formosura, e às vezes, como Lia, nós projetamos essa imagem da sociedade de que a beleza é algo que realmente importa, e passamos então a nos sentirmos desprezados por isso. E o texto vai dizer que nele não existia beleza ou formosura. E João vai dizer: ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E no fim, perto então daquele derradeiro momento da cruz, o que acontece? Todos o abandonaram. Até aquele momento fatídico em que o próprio Senhor Jesus, ao receber os nossos pecados na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele então se torna o filho de Lia nessa ilustração, porque ele se tornou esse homem que ninguém desejava. Ele fez isso por amor a mim e fez isso por amor a você, porque ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Toda a obediência que a lei exigia e que continua exigindo de nós, em que nós nunca poderíamos alcançar essa perfeição, ele cumpriu todas as exigências da lei, exatamente para trazer salvação a mim e a você, meu irmão. Então, ao olhar para essa história de Jacó, Raquel, Lia, lembre-se do amor de Cristo que foi nos demonstrado na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Você não precisa de um amor romântico para ser feliz. Eu e você precisamos compreender corretamente o amor de Deus e colocar nele de fato a nossa esperança. Vamos orar, queridos, para nós concluirmos esse momento. Eu vou deixar você orar por alguns instantes em silêncio. Em seguida eu vou quebrar o silêncio com uma oração. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, Deus, porque um texto como esse nos faz lembrar exatamente do amor que o Senhor derramou sobre nós. Amor esse suficiente para nos libertar do império das trevas. Amor esse suficiente para nos transformar de inimigos do Senhor em amigos e filhos teus, ó Deus. Se hoje, ó Senhor, a nossa expectativa tem sido colocada na figura de uma pessoa, na figura de um amor, na figura de alguém, nos ajuda, ó Deus, a entender que nós precisamos apenas de Ti, ó Senhor. Isso não quer dizer que ter alguém é ruim, porque na verdade foi o Senhor que nos ordenou que nós constituíssemos família. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor não nos deixe, ó Deus, transformar pessoas em coisas, em nossos ídolos, ó Deus. Que de fato possamos entender que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos perdoe se em algum momento nós falhamos, mas também pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender corretamente a dimensão do amor e do serviço que precisamos dedicar a Ti.
para que de fato possamos cumpri-los e obedecê-los ao Senhor. Ser com teu povo aqui reunido nessa manhã. Permite que a tua palavra seja guardada em cada um dos corações pela ação do teu Santo Espírito. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.